Vamos à palavra do Senhor? Vamos? Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo de número 18. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo de número 18. Existem dois livros no Novo Testamento, dois livros de Paulo, que sem eles a igreja não seria o que de fato é. Os quatro evangelhos, presta bastante atenção nessa introdução, os quatro evangelhos é a biografia de Jesus, da obra que Jesus veio fazer e do que ele realizou entre nós. E ele inaugura a igreja. E essa igreja recém-formada é entregue a quem? Aos apóstolos. E agora os apóstolos, eles dão continuidade nessa obra. E agora, guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles recebem novas instruções de Deus. E Paulo é considerado o grande apóstolo, porque do Novo Testamento ele escreveu praticamente metade das cartas. Paulo foi aquele homem que depois de Jesus, possivelmente foi o maior cristão, o maior discípulo e o maior apóstolo de todos os tempos. E aqui no livro de Efésios, como no livro de Romanos, Deus concede a Paulo, pelo poder do Espírito Santo, revelações da vontade de Deus que são revelações poderosas para a condução de todas as igrejas de todos os séculos. O Novo Testamento, na realidade, Deus o faz com os apóstolos e discípulos para que seja essa última revelação para o seu povo até a volta de Jesus. E a igreja de Jesus já existe há praticamente 2000 anos e ela ainda continua a existir, continua e vai continuar existindo. Por quê? Porque a igreja de Jesus, ela é uma igreja firmada em Cristo pelo poder do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus. Amém, queridos? E essa revelação tão enorme de Deus, Deus concedeu muitas delas a Paulo. Mas Paulo, com toda aquela humildade, ele mesmo dizia: eu sou o menor dos apóstolos, o menor dos discípulos e o maior dos pecadores. Olha que humildade. E aqui a gente vai estar lendo um pedacinho de uma carta que é uma das principais cartas do Novo Testamento. Tudo que está no Novo Testamento ou no Velho Testamento são importantíssimos, mas esses livros acabam trazendo definições, conceitos de doutrinas extremamente importantes. Em outras palavras, sem eles talvez nós erraríamos muito. Sem essas palavras, sem esses textos, nós não saberíamos muitas coisas. Mas o Espírito Santo de Deus, para nos conduzir ao caminho de Deus, a uma vida cristã saudável, nos deixou esses livros. E Paulo foi esse instrumento. E aqui no versículo 18, tem uma expressão que era uma oração que Paulo fazia pela igreja dos Efésios, dos habitantes de Éfeso. E no versículo 18 diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vamos orar. Querido Deus, amado e soberano Pai, nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, pedindo agora, Espírito Santo de Deus, venha sobre as nossas vidas, venha sobre a minha vida, venha sobre a Tua igreja, e que a Tua palavra que foi revelada aos profetas, aos apóstolos, aos discípulos, que nesse momento o Teu Santo Espírito ilumine essa palavra no nosso coração, e que possamos entender a Tua vontade, entender o Teu querer, compreender a Tua obra e aprender a Te amar a cada dia mais e mais.
Eu te peço, ó Deus, que aqueles que estão com seus ouvidos tapados, que pelo poder do Teu Evangelho, do Teu Santo Espírito, sejam agora liberados, em nome de Jesus, e sejam destapados. Mentes que muitas vezes são cauterizadas, sejam agora, ó Deus, curadas. Corações que muitas vezes são empedernidos, se transformem pelo poder do Teu Espírito em corações de carne e que recebam o Teu Santo Espírito. Ó amado Deus, em nome de Jesus, visita-nos, abençoa-nos, faça-nos compreender a Tua palavra e toca-nos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, ele foi a essa cidade, a cidade de Éfeso. E essa cidade era uma cidade não muito diferente da nossa cidade. Não muito diferente. É uma cidade que também tinham as suas inclinações pagãs, a sua cultura, tinha os seus hábitos. Uma cidade que não tinha um apreço pelo eterno, um apreço pelo Criador do céu e da terra. Essa cidade era uma cidade que nasce e que ela cresce debaixo da cultura grega e depois ela é remontada na cultura romana. E como toda a cultura grega e romana tinha os seus ídolos, tinha a sua adoração, tinha a sua cultura, mas desse lugar caótico, desse lugar espiritualmente estéril, segundo os padrões de Deus, nasce uma das igrejas do Novo Testamento que é uma das igrejas mais fortes. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando ele fazia suas viagens missionárias, foram 3 viagens missionárias, onde ele passava, ele ia, pregava numa sinagoga, depois da sinagoga ele ia aos gentios, pregava aos gentios, e ali ele montava uma igreja, não como a nossa igreja. Geralmente era uma igreja numa casa, oikos no grego, uma casa, onde se reuniam discípulos. Muitas vezes os judeus não queriam saber da fé, outros judeus queriam, então eles se reuniam e ali começavam então uma igreja numa casa, e ali havia uma irmandade. Na cidade de Corinto, por exemplo, se tornou uma igreja muito grande, mas muito problemática. Lá na igreja dos Filipenses, ou da cidade de Filipos, uma igreja pequenina, que nasce por causa de uma mulher chamada Lídia e depois do carcereiro de Filipos. 2 lares que se convertem e que nasce uma pequenina igreja, mas eram os quindins de Paulo. Uma igreja amada, uma igreja zelosa, uma igreja missionária, uma igreja generosa, que investia na vida de Paulo. E essa igreja é a igreja dos Éfesos, uma igreja também que Paulo ficou durante muitos meses e anos lá ministrando, pregando, depois foi dar aula numa escola. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era, abrindo um parênteses aqui, ele era genial. Ele era fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim entre os judeus é a tribo seleta de guerreiros. Era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E ele, como se não bastasse ter nascido já numa tribo privilegiada, ele ainda era fariseu de fariseus. Estudou aos pés de Gamaliel, nasce em Tarsos, tem uma cidadania romana e estuda filosofia em Tarso. Ele era especialista na filosofia, no estoicismo, estoicos e epicureus. Então ele tinha um dialeto muito bom, acadêmico, falava vários idiomas, e quando se tratava do povo de Deus, ele não era simplesmente mais um, ele fazia parte do Sinédrio e ele era um dos mestres dos judeus. E por essa razão a história de Paulo é muito emblemática, porque quando ele vê o povo judeu seguindo agora a um suposto novo rabi é mestre,
que tinha morrido numa cruz e, segundo eles, tinha ressuscitado. E começam a se enveredar por esse caminho. Paulo, furioso, então começa a persegui-los. Por quê? Porque tem que parar com essa besteira no meio do povo de Deus. E o primeiro martírio, que é o martírio de Estevão, por exemplo, está lá na nossa palavra, em Atos, Paulo segura as capas daqueles que apedrejam. Não era porque Paulo era bonzinho, porque na tradição judaica é o seguinte: tem que ter um representante dos sábios judeus para que pudesse ser legitimado a morte de algum herege. Então, precisava de uma autoridade. E quem era essa autoridade? Segurava a capa de todos aqueles que estavam agora apedrejando. A capa, na realidade, era algo que os judeus colocavam porque era um símbolo de que eles não eram escravos. Então, como um ser livre, ele podia muitas vezes, em nome da sua religião, cometer alguns atos segundo as suas autoridades. E no caso Paulo, era um manda-chuva, novinho, mas manda-chuva, sábio, educado aos pés de Gamaliel. E então, naquele exato momento, ele segurou a capa e soltaram pedra em Estevão e mataram. Então Paulo não era bonzinho. Pelo contrário, Paulo era cruel. A Bíblia vai falar que ele pega a carta com os sumos sacerdotes, está indo sentido Damasco, porque ele já tinha aprisionado vários cristãos, judiado de outros, mandado prender. Em outras palavras, Paulo, em nome da sua fé anterior, fazia atrocidades. Era uma pessoa que seguia o Deus eterno, mas da forma errada, prejudicando outras pessoas. Olha que interessante. Mas aí a Bíblia diz que enquanto ele ia com alguns soldados, o Senhor aparece a ele. Aleluia. E ali a Bíblia diz que o Senhor, no sol do meio-dia, aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: mas quem és tu, Senhor? E aí ele diz: eu sou Jesus. Olha só que interessante, Paulo estava perseguindo Jesus? Paulo estava perseguindo os cristãos, mas quem persegue um cristão está perseguindo a Jesus, e quem entra na nossa defesa é Jesus. Irmão, olha, quem te persegue, descansa no Senhor, porque é o Senhor quem vai pelejar pela tua vida e pela minha. É o Senhor quem vai te blindar, te proteger e te guardar, porque você é dele, você entregou a sua vida a ele. E ali então Paulo, com carta dos líderes judeus, com cartas e autoridades legais, porque o Sinédrio, juntamente com os romanos, quando o Sinédrio tomava uma decisão, eles estavam respaldados pelos romanos, mas eles não estavam respaldados pelos céus. E então Paulo tem um encontro com Jesus. Paulo, naquele momento, ouve as palavras de Jesus: olha, dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão, ou seja, na semelhança de um cavalo que luta contra aquelas coisas que o machuca. Paulo, pare de lutar, porque você só vai se ferir. E aí Jesus vem e diz: Paulo, você é um vaso eleito e eu vou te levar às nações e aos gentios, você vai sofrer pelo meu nome. E aí Paulo, então, esse é o momento que ele vai e cai como cego. E depois de caindo como cego, chega na casa de uma pessoa e fica ali durante alguns dias cego. E a Bíblia vai falar lá no livro de Atos que um servo do Senhor, conduzido por Deus, vai até Paulo, e então, naquele momento, abra suas Bíblias comigo em Atos, capítulo de número 9, esse servo do Senhor, enquanto orava, Deus dizia para ele: Ananias, pode ir na rua direita, Ananias, porque você vai lá na casa de Judas e procure por Saulo, apelidado de Tarso. Ananias era um cristão piedoso. Falou: mas Senhor, Tarso, Paulo de Tarso, aquele que veio aqui para nos perseguir. E Ananias ali recebe a direção de Deus: pode ir, porque agora ele é meu. Então Ananias, cheio de fé, vai até a casa de Judas, e lá na casa de Judas, então
procura por Paulo, e quando fala com Paulo, chama Paulo, e falando com Paulo, ora por Paulo, e aí ele diz para Paulo aqui, Ananias, capítulo 9 de Atos, versículo de número 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel, porque eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Aleluia! Ele já vai saudando a paz do Senhor, Paulo. Graça e paz, Paulo. Meu irmão, Paulo. Por quê? Porque Paulo já estava convertido. Paulo foi impactado no caminho de Damasco. Nós falamos que Paulo caiu do cavalo, mas a Bíblia não faz essa menção de que ele caiu do cavalo. Só faz a menção que ele estava com outros homens indo para Damasco. Mas de Jerusalém para Damasco é praticamente impossível você ir de pé. Ainda mais um líder, na grandeza de Paulo, possivelmente ele estava de cavalo, era óbvio, possivelmente. Então aqui, já convertido, porque já tinham se passado alguns dias em que ele estava na escuridão, Ananias recebe essa incumbência, dialoga com o pai, mas vai até aquela casa e já sauda o seu irmão, porque quem fala conosco sempre tem uma direção poderosa a nos dar. E aqui no versículo de número 18, presta bastante atenção no versículo 18, imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizada. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Ele tinha ficado 3 dias sem ver, e durante esses 3 dias nada comeu nem bebeu, ou seja, ele fez um jejum, algo aconteceu, ele está indo atrás dos crentes, para matar os crentes. Naqueles dias, os cristãos eram apelidados de Nazareno, ou aqueles que seguiam a seita do caminho. Nesses dias não tinham nome, eram judeus que criam em Jesus Cristo. Então, como Jesus tinha dito, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, muitas vezes eles falavam aquele do caminho. E era assim que era conhecido a igreja primitiva. E aqui então Paulo, indo atrás deles, se encontra com Cristo e agora passa por uma conversão poderosa. E essa cegueira, ele fica cego, eu creio que Deus permitiu isso na vida dele, dando para ele uma experiência fisiológica, de uma experiência espiritual que nasceu no coração, porque ele era alguém que fazia o que achava que era certo da forma errada. Sabe aquilo que muitas vezes fazemos, irmãos? Não, mas eu estou seguindo a Deus. Não, mas eu estou na igreja de Deus. Não, mas eu estou fazendo o que é certo. Não. E muitas vezes Deus, na sua maneira soberana, Ele vem e ajusta na nossa vida de uma forma única, peculiar e maravilhosa, para nos libertar. No caso de Paulo, quando Jesus se mostra como esse ser glorioso, repleto de luz, até a sua visão foi ofuscada, porque agora, depois da oração de Ananias, de fato, caem dos olhos como que escamas, e ele passa a ver, é batizado, e aqui ele realmente nasce, o Saulo de Tarso cristão, ou como é chamado entre os gregos e entre os gentios, Paulo de Tarso. Você pode dar um glória a Deus? Nota, houve uma cegueira que foi curada, uma cegueira, mas para que se fosse curada essa cegueira dos olhos, antes disso, Deus precisou curar a cegueira do coração.
O coração de Paulo era um coração que não enxergava as coisas de Deus da forma de Deus, da forma plena de Deus. Queridos irmãos, nessa noite eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, sobre os olhos do nosso coração. Olhos do nosso coração. Sim, lá no texto que abrimos, lá no texto de Efésios capítulo 1, do versículo de número 18, Paulo está orando pelos crentes de Éfeso. Quando ele escreve, ele está escrevendo para essa igreja, lá possivelmente de Roma, quando ele já estava preso. Notem bem, olha que coisa linda. Ele já tinha estabelecido uma igreja, ele já tinha feito uma obra, já tinha discipulado pessoas, ele ficou quase 3 anos numa escola, na escola de Tirano, discipulando pessoas, formando pessoas. A igreja cresceu, a igreja se fortaleceu. Agora, notem comigo, não pensem em vocês que foi fácil, não pensem em vocês que ele não teve lutas, não pensem em vocês que foi algo simples, não. As lutas foram imensas, já a gente vai ver algumas descrições. E agora Paulo, depois de ter sido preso na sua 3ª viagem missionária, estava lá em Roma, preso, não porque tinha cometido um delito, um crime, mas preso porque estava pregando o Evangelho de Jesus. E ele escreve para essa igreja, e ele escreve para essa igreja, ensinando a essa igreja, e falando da parte de Deus. Olha, irmãos, presta atenção nessa máxima. Todo escritor do Novo Testamento sabia que estava sendo um profeta de Deus à igreja de Jesus. Lá em Colossenses, quando Paulo escreve para a igreja de Colossenses, diz assim para eles: olha, depois de lida a carta de vocês, leiam a carta dos Tessalonicenses, e eles façam o mesmo com que vocês, porque todo profeta do Novo Testamento, ou escritor do Novo Testamento, não pensem vocês que eles tinham comido uma feijoada e de repente tiveram uma visão e escreveram: será que é Deus? Não, essa dúvida não pairava sobre eles. Todos aqueles que escreveram o Novo Testamento, escreveram conscientes de que eles estavam sendo boca de Deus na terra. E essas cartas eram cartas a serem consideradas por todos os discípulos de Jesus Cristo. Paulo, com tamanha autoridade, faz essa defesa quando escreve aos Gálatas. Ele diz assim: olha, se algum de nós, ou mesmo eu, falar um outro evangelho diferente do que vos tenho proclamado, que seja maldição, que seja anátema. Em outras palavras, Paulo, em todas as ocasiões, quando ele se dirigia a uma igreja, ele se dirigia como boca de Deus, como palavra de Deus, como instrumento de Deus. Por isso, meu irmão, você segura na sua mão a Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus. Se você crer nesse livro, se você realmente fizer valer esse livro na sua vida, Deus trabalhará ao teu favor e ao meu favor. Irmãos, isso é sério. A maior fúria do diabo é arrancar a Bíblia da gente, é arrancar a verdade de Deus da gente. E muitas vezes, quando ele não consegue arrancar a verdade, ele anula, ele muda, colocando heresias, ensinos doentes, ensinos vesgos. Para quê? Para que a igreja de Jesus pereça. Notem bem, queridos, essa igreja foi fundamentada na doutrina dos apóstolos. E toda a igreja que ouve não só a doutrina dos apóstolos, mas os ensinos dos profetas, ela jamais perece, porque estamos firmados na palavra do Deus eterno. E aqui Paulo, agora preso lá em Roma, escreve para eles. E quando escreve para eles, ele diz aqui do versículo 15 ao 18, vamos ler mais uma vez: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha, Paulo está dizendo assim: olha, eu estou aqui preso em Roma, e toda vez que eu ouço alguma coisa de vocês, olha, eu transbordo de alegria, eu fico tão feliz e tão contente, que eu dou graças a Deus em favor de vocês das minhas orações, porque vocês me enchem de orgulho. Vocês são crentes que fazem valer a fé de vocês,
Vocês são crentes que realmente fazem valer o nome de cristãos. E aí ele continua dizendo no versículo 17: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. De quem? De Jesus e de Deus Pai. Eu oro para vocês, para que Deus continue concedendo a vocês sabedoria. Sabedoria em quem? Em mim, em Paulo? Não. Na pessoa daquele que nos salvou, que nos remiu, que nos transformou, que foi quem? Jesus Cristo, segundo a obra do Pai. E aqui continua Paulo dizendo: revelação no pleno conhecimento de quem? Dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha só, Paulo aqui está dizendo o seguinte, que quando você tem um coração iluminado, e no teu coração você tem olhos no coração. O tema da minha mensagem, queridos, é olhos no coração. Seu coração tem olhos espirituais? Seu coração tem olhos espirituais? Sabe, muitas vezes, porque não compreendemos a Deus? Sabe, porque muitas vezes não compreendemos a Bíblia? Sabe, porque muitas vezes não compreendemos o reino de Deus? Porque muitas vezes fazemos barganhas com Deus, porque os nossos corações estão cegos. Porque no dia que o nosso coração tiver olhos espirituais, nós compreenderemos, entenderemos e viveremos a vontade de Deus, e desejaremos profundamente apenas Jesus e o reino de Deus entre nós. Porque enquanto isso, irmãos, enquanto isso não acontece, sabe o que acontece com a gente? A gente não tem essa dimensão espiritual. A vida espiritual num cristão é algo que deve ser natural. E quando eu me refiro à vida espiritual, eu não estou falando aqui a uma vida mesquinha de barganha. Minha esposa aqui, na hora que ela fez o momento das orações, dos dízimos e das ofertas, ela falou aqui: olha, irmãos, Deus ele está muito mais preocupado com fidelidade. Quantas são as pessoas, irmãos, que dizimam porque barganham com Deus? Não, eu vou dar mais esse mês para ver se Deus me dá mais. Filho, filha, Deus pede a sua fidelidade. Se é no pouco, seja fiel no pouco. Se é no muito, seja fiel no muito. Nós temos uma compreensão, não, porque se Deus me der muito dinheiro, eu vou ajudar muito no reino de Deus. Filho, você sendo fiel, você já está ajudando muito no reino de Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é material. O reino de Deus começa no espírito e se propaga fisicamente. Lembrem da multiplicação dos pães e dos peixes. Quantos pães e quantos peixes Jesus precisou para saciar aquela multidão? Jesus precisou, por exemplo, da oferta de José de Arimateia, que era um homem rico? Não, precisou de um adolescente que tinha uma lancheirinha com 5 pãezinhos e 3 peixinhos. Mas 5 pãezinhos e 3 peixinhos nas mãos do Nazareno sacia multidões. O seu salário pode ser pouco, não se importe, dizime, Deus vai abrir portas e janelas dos céus. Muitas vezes com essa oferta Deus vai alcançar pessoas e vai fazer maravilha. Por quê? Porque é espiritual, queridos. Não barganhe com Deus. Não barganhe com Deus, dizendo, eu vou dar para receber mais. Deus está cuidando de você. Não dê para receber, dê porque você já foi agraciado por Deus. Dê porque você ama ao Senhor. Dê porque você quer glorificar ao Senhor. Dê porque você quer fazer a obra do Senhor. Dê porque Deus já tem cuidado de você. Ele vai cuidar de você até o último dia da sua vida. Quantos são esses que vivem na igreja porque tem um interesse materialista? Oh, meu amado irmão, em nome de Jesus, eu não sei qual é o dilema da tua vida, mas nessa noite Deus vai abrir os olhos do seu coração.
os olhos do seu coração. Notem bem, Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo, era um homem muito religioso, muito piedoso, mas que o coração não tinha olhos espirituais. Por isso achava que estava fazendo certo, quando estava fazendo errado. Mas Deus viu o coração dele reto, e Deus viu o desejo dele, e Deus viu que Paulo era alguém que queria amá-lo, queria servi-lo. Olha, querido, muitas vezes Deus conhece o teu coração, Ele vai contemplar a tua vida e Ele vai fazer maravilhas. Sabe por quê? Porque Ele vê o teu coração e Ele vai abrir os olhos do teu coração. E quando isso acontecer, uma nova história vai ser escrita na sua vida. Eu quero agora falar um pouquinho dessa cidade para a gente compreender a dimensão do desafio. E essa mensagem eu vou gastar mais 10 minutos apenas e vou deixar ela para concluir semana que vem, que ainda estou na minha introdução. Vamos lá, roda para mim, filho, por gentileza o slide. Como eu disse para vocês, olha só, por volta do ano 58 ao ano 60 depois de Cristo, Paulo escreve tanto essa carta quanto Colossenses, Filemão da prisão. Possivelmente ele estava em Roma. E os destinatários são os próprios Efésios. Próximo, filho, por favor. Olha só, qual era o grande dilema e grande desafio que Paulo tinha naquele povo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Tem hora que parece, seja honesto comigo, filhos, tem hora que parece que Deus perdeu o controle das coisas, não tem? Seja honesto, não parece? A gente vê tanta crueldade, tanta malignidade, tanto homem ruim, muitas vezes na sua família. Você é alguém que crê em Deus e de repente você tem um parente que vocifera contra Deus. Você cita a Bíblia e ele cospe na Bíblia. Você cita as grandezas de Deus e ele, para que Deus? Deus não me atendeu, eu não quero saber de seguir Deus. Eu já fui para a igreja e aí blasfema, não é assim? A gente chega uma hora que fala, meu Deus, que corações são esses, que vidas são essas, que povo é esse? Aí de repente a gente vê uma passeata que é uma passeata anti-Deus, anti-valores cristãos, e aí nós nos perguntamos, Deus, aonde Tu estás em tudo isso? Onde Tu estás? Será que há jeito para essas pessoas? Será que há jeito para essa cidade? Será que há jeito para a minha família? Será que há jeito para esse parente? Oh Deus, eu quero te dizer que há jeito sim. E a resposta para cada um deles chama-se Jesus Cristo e o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a resposta, porque Paulo, quando ele vai lá para a cidade de Éfeso, abra sua Bíblia agora um pouquinho comigo em Atos capítulo 18. Na terceira viagem missionária, Paulo chega em Éfeso, lá em Atos 18, versículo de número 24. Paulo chegando em Éfeso, viu um homem pregando e falando algumas coisas da parte de Deus. O nome dele era Apolo. E Paulo então, logo ao vê-lo falar dessas coisas, viu que ele falava apenas sobre João Batista. Ou seja, Paulo falou, puxa vida, alguma mensagem que prepara o coração dessas pessoas já está chegando aqui. E qual era a mensagem de João Batista, queridos? Qual era a mensagem clássica de João Batista? Sigam a Jesus e vocês serão ricos, é isso? Opa, peraí, pastor, isso daí é como... Ah, pastor, não é isso não. Siga Jesus e vocês serão famosos, é isso? Qual era a mensagem de João Batista, queridos? Arrependei-vos. E ainda ele dá até uma raça de víboras. Quem vos livrou da ira vindoura? Qual era o tema da mensagem do grande profeta? Arrependimento. Olhe para o ministério de Jesus. Jesus e os apóstolos não pregavam outra coisa a não ser arrependam-se. Arrependam-se e creiam que o reino de Deus está entre nós. Queridos, olha que coisa linda. Eu creio nessa palavra, e você? Amém. Eu creio, irmãos. Lembrem-se do que eu disse há pouco. O diabo, quando ele não consegue nos cegar para Deus, depois que nós nos convertemos, ele nos cega na doutrina.
tentando mudar a doutrina bíblica. Por isso, meu irmão, leia a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada, ore, jejue e busque, e o Espírito Santo de Deus vai iluminar o teu coração. E Deus vai abrir os olhos do teu coração, e você vai compreender a vontade do Senhor, e a Bíblia vai dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Paulo vai lá para a cidade de Éfeso, e chega lá, irmãos, há uma coisa interessante. Aquela cidade era uma cidade extremamente idólatra. Havia uma deusa lá, havia uma deusa chamada Diana ou Artemis, Diana para os romanos e Artemis para os gregos, que já há séculos escravizava aquele povo. Mas Paulo, chegando lá, prega o evangelho, muitas vidas se convertem. Querido irmão, nós devemos proclamar o evangelho de Jesus a todas as pessoas, e aqueles que são de Deus ouvirão essa mensagem, consentirão com essa mensagem e entregarão as suas vidas a Jesus, e uma nova vida nascerá dentro deles, porque isso é o novo nascimento. Isso não é obra humana, é obra do Espírito Santo de Deus. E ali acontece isso. Por quê? Porque mesmo que naquela cultura havia uma deusa que fazia com que toda a economia da cidade girasse em favor dela, mesmo assim, a igreja de Jesus, ela caminha na contramão da cultura do mundo e vai contra tudo aquilo que não é de Deus, e Deus sempre, pelo poder da sua palavra, acha morada naqueles que têm corações que são corações que recebem visão da parte de Deus. O seu coração é assim? Será que há áreas do seu coração que ainda Deus precisa abrir os olhos? Será que esse mundo tem tentado te seduzir? Será que esse sistema corrupto e quem sabe até religioso distorcido tem tentado apagar essa chama, chamada chama do Evangelho? Então, querido irmão, em nome de Jesus, lembre-se que o Espírito Santo de Deus nessa noite pode dar ao seu coração olhos espirituais. Se Deus visitou Paulo quando ele era inimigo, imagine nós que estamos na casa do Deus vivo, querendo seguir ao Deus vivo. Amém, queridos? E aqui foi uma das 12 cidades da Liga Jônica durante o período grego clássico. Quando César Augusto se tornou imperador em 27 a.C., ele fez Éfeso e não Pérgamo, a capital da província da Ásia, que cobriu o oeste da Ásia Menor. No período romano, Éfeso tinha uma população de mais de 400 mil habitantes no primeiro século antes de Cristo, ou seja, não era uma cidade pequena. A gente tem uma ideia que o que é antigo é pequeno, né? A cidade e o templo foram destruídos pelos godos em 263 depois de Cristo. Isso marcou o declínio do esplendor da cidade. Quando nós olhamos ali 263 depois de Cristo, ou seja, ano 263 depois de Cristo, a gente fala, poxa, então quer dizer que essa cidade era só grande e uma cidade idólatra apenas ali? Não. Antes disso, a gente vai ver já, ela já tinha uma força religiosa imensa há séculos. O imperador Constantino reconstruiu grande parte da cidade e ergueu um novo banho público. Próximo, por gentileza. Só para vocês terem uma ideia do tamanho, o teatro de Éfeso abrigava 25 mil pessoas. O drama era a principal atração inicialmente, mas depois este teatro foi palco de lutas entre os gladiadores. Pensem vocês em um teatro onde, naqueles dias, comportava 25 mil pessoas num espetáculo. O que vocês acham? Quando a gente pensa 1.000 pessoas hoje, 10 mil pessoas, um campo de futebol com 20 mil pessoas, o teatro lá era de 25 mil pessoas, a gente já vai ver as ruínas, só para vocês terem uma ideia. A Biblioteca de Celso foi construída para armazenar 12 mil rolos de papel e servir como um túmulo monumental para Tibério Júlio Celso, antigo senador romano. O sarcófago de Celso foi construído debaixo da biblioteca, na entrada principal. São alguns dados históricos. Próximo, filho. Que é só para vocês terem uma ideia
de como era a cidade. Olha aqui agora falando um pouco sobre a antiguidade. A cidade, ela ficou famosa pelo templo de Ártemis, concluído por volta do ano 550 a.C. Essa Ártemis é a mesma Diana. É Ártemis para os gregos, Diana para os romanos. Considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Por que eu estou falando isso, irmãos? O que isso tem a ver com a mensagem? O que isso tem a ver com abrir corações? Muitas vezes a gente tem uma história de 100 anos na nossa família, uma história de 20 anos que se passou na nossa parentela, uma história de 500 anos de Brasil, por exemplo. Aqui a gente está falando de uma história religiosa de 500 anos antes de Cristo. Mas quando chega o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do grego. Em outras palavras, o Evangelho é a resposta para a nossa vida, é a resposta para o nosso viver, e o nome da pessoa principal do Evangelho é Jesus Cristo, o Senhor. Não importa se tem uma história de 500 anos, uma história que marcou a humanidade, que marcou povos, o poder do Evangelho é maior do que tudo isso na nossa vida, em nome de Jesus. Isso serve para mostrar como Paulo não se acovardou, como Paulo não teve medo, como Paulo foi ousado de, mesmo indo numa cultura pagã, religiosa, diabólica, que ia contra os valores de Deus, ele foi lá e pregou o Evangelho, e continuou pregando e ensinando o Evangelho, e ali foi estabelecida uma igreja poderosa para a glória do Senhor. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Após o edito de Tessalônica do imperador Teodósio I, o templo foi destruído em 401 depois de Cristo, por uma multidão liderada por João Crisóstomo. Aí João Crisóstomo, na história eclesiástica, ele é chamado Boca de Deus, o Boca de Deus. Constantino, no ano 300 depois de Cristo, passa a falar que o cristianismo é a religião oficial, e aqui Crisóstomo então vai lá e lidera o que? A destruição desse templo. Ou seja, irmão, se você pegar 550 a.C. e depois 401 depois de Cristo, notem, irmãos, 950 anos de existência, uma religião, mas ela ruiu. Sabe por quê? Porque o Evangelho é mais forte do que tudo e do que todos. Eu estou falando isso, irmãos, não estou fazendo aqui uma cruzada, ou pelo menos um discurso à intolerância religiosa, não é isso, irmãos. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra os principados e potestades, sobre aqueles que dominam no mundo espiritual. A nossa luta é espiritual. Nós não precisamos destruir nada de ninguém, nem devemos fazê-lo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, quando nós pregamos a Jesus Cristo, o Evangelho, o amor de Deus, as barreiras mais intensas e enormes são quebradas pelo poder do Senhor e do Espírito Santo de Deus. Aqui é a prova de que Deus, ele sempre vai ter a primazia. E tudo começa por quê? Porque um homem chamado Paulo, juntamente com outros servos de Deus, proclamam o Evangelho àquele povo. Próximo slide, filho. Próximo slide. Próximo slide. Então esse templo de Diana passou por 3 fases, o primeiro, o segundo e o terceiro. E o terceiro foi Alexandre o Grande, aquele imperador grego que reconstruiu. Foi esse templo que Alexandre o Grande construiu, que Paulo estava lá pregando ao redor. Agora a próxima tela. Olha só, olha a construção desse templo, como ele era faraônico para os dias. Era uma religião estabelecida, era uma coisa muito forte. Se você for ler aqui em Atos 19, você vai ver que um homem chamado Demétrio, que fazia prata de nichos de Diana, ou seja, ele era um comerciante, junto com muitos outros comerciantes, ao verem Paulo pregando alguma coisa que ia contra a economia da cidade. Nota isso, irmãos, o diabo usa a economia como um artifício de manipulação, porque nós, seres humanos, gostamos de dinheiro, e isso é um fato. Pastor, tem algum problema gostar de dinheiro? Não, tem um problema você adorar o dinheiro. A Bíblia não diz que você não precisa de dinheiro, pelo contrário, precisamos, mas ela diz que a raiz de todos os males não é o dinheiro,
é a ganância pelo dinheiro. E muitos buscando essa ganância se desviaram da fé. Leia lá em Timóteo, 1 Timóteo, uma censura a muitos que hoje são avarentos e idólatras da prosperidade. Irmãos, deixa eu dizer aqui, eu sou contra a prosperidade? Lógico que não. O nosso Deus é um Deus de provisão. O nome dele é Jeová Jiré, é o Deus que providencia. Mas ele é o que providencia ao servo que é simples e àquele que tem um seu emprego. Eu sou contra a idolatria que é feita à prosperidade. Isso sim eu denuncio enquanto eu viver. Porque hoje há um poste ídolo invisível adorado nas igrejas evangélicas chamada prosperidade. E as pessoas em nome da prosperidade seguem a Deus. Queridos, Deus não disse que nós seríamos apenas ricos ou isso e aquilo. Ele providenciaria tudo o que precisássemos para viver. Seríamos prósperos. Qual é a prosperidade de Deus? A prosperidade de Deus não é a prosperidade dos homens. Vão ler o profeta Elias, o profeta Eliseu, a vida de simplicidade deles. Deus era com eles providenciando o que eles comeriam, dando a eles o que comer por corvos, ou mesmo por uma viúva que não era do povo de Deus. Em outras palavras, o nosso Deus vai cuidar da nossa vida. A Bíblia mostra que Abraão era rico, que Salomão era rico, mas mostra que Eliseu e que Elias eram simples, que os profetas eram simples. Mostra que os apóstolos, outros tinham um pouco mais de posse, mas eles entregaram tudo a Cristo, porque Cristo é a nossa maior riqueza. Amado, que nessa noite, em nome de Jesus, os olhos do coração espiritual de vocês se abram para aquele que é o provedor da nossa vida. Quantos são aqueles que estão hoje seguindo a Deus por causa das riquezas e estão morrendo dentro das igrejas? Porque o seu coração não é Cristo, o seu coração é um dinheirinho a mais. Diana providenciava isso. Aliás, Diana, a história dela é uma história de uma deusa protetora que dava caça, inclusive a deusa que protege, que dá coisas durante a lua, ou seja, providencia aquilo que aqueles seus adoradores querem. Assim como Baal era o providenciador das coisas materiais. E é por isso que Elias vai e fala aos profetas de Baal: não fiquem em dúvida entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, sigam o Senhor. Se Baal é Deus, siga eles. Porque o povo judeu nos dias do profeta Elias é como a igreja evangélica nos nossos dias, que segue a Deus e a prosperidade. Porque no dia que Deus mexer no meu emprego, eu deixo de seguir a Jesus. Amado, o que é mais importante na tua vida? A tua salvação, o teu Cristo ou o seu dinheiro? Querido irmão, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os olhos do nosso coração. Jesus é a nossa maior riqueza. Jesus é o nosso maior tesouro. Ele é o nosso Deus que morreu para nos dar a salvação. E Ele vai cuidar de você, e vai cuidar da sua família e posteridade. Sabe por quê? Porque Ele mesmo prometeu para nós que nunca viu um justo passando necessidade e nem a sua descendência mendigando. Ou seja, creia em Deus, siga a Deus e a provisão de Deus, na medida de Deus, vai vir sobre a tua vida. Continuando aqui rapidinho, filho, passa para mim o próximo. O templo dela era assim. Agora eu só quero passar um pouquinho para vocês, depois eu mando esses slides para vocês. Pode passar o próximo. Ela, olha assim, ali duas imagens dela, uma como caçadora, Diana, e ali a outra, aquilo que parece serem mamões, na realidade não é. É uma estátua mesmo dela que era adorada, que eram seios. Por que tantos seios? Porque ela era como uma deusa que alimentava os seus discípulos. Ou seja, quem adorava ela tinha prosperidade. Notem bem, isso, próximo slide, ali é Éfeso, onde está aquele pontinho amarelo. Continuando, continue rapidinho. Aqui é a biblioteca de Celso, 12 mil livros, lembram disso? Continua.
no texto de Atos 19, leiam em casa Atos 19, vocês vão ver que muitos, ao ouvirem a palavra de Deus, queimam os seus livros de magia. Atos 19, 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, queimaram diante de todos. Calculados os preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Ou seja, eles seguiam a Diana, seguiam as magias, mas ouviram que o Evangelho de Jesus. E queimaram aqueles livros de magia. Por quê? Quem acha o precioso tesouro chamado Jesus, já não dá mais valor para mais nada. Aqui o texto está falando 50.000 denários. Sabe o que isso equivale, irmãos? Aproximadamente, segundo uma estatística para a gente de correspondência, denário era um dia de um trabalhador. Quanto hoje ganha um trabalhador? Quanto hoje ganha um trabalhador? Um diarista. Então, diarista, seja um pedreiro, seja uma faxineira, seja um 150, 100 reais. Mas assim, vou fazer um cálculo bem baixo aqui. Segundo alguns estudiosos, um diarista ganha uma média, isso a nível mundial, de $10 dia. $10 dia. Se você for multiplicar aqui, irmãos, dá $500.000. Eles queimaram um acervo literário de magias e antideus que valia $500.000 hoje. Isso eu estou falando a $10 diarista, que daria para nós $10, 35 reais. Então, se nós formos colocar um diarista nosso como 75 reais, então você calcula $1 milhão, $1 milhão. Por quê? Porque eles acharam o tesouro mais precioso. Notem, eu falei há pouco, eu disse no início dessa mensagem, olhos do coração. Só pode fazer grandes sacrifícios para Deus quem tem corações que foram abertos com olhos espirituais. E aqui, aquela era a biblioteca de Celso. Continua, filho, rapidinho, só para a gente, eu quero já concluir, rapidinho. Parte para mim. Aqui é um Odeão, outra construção dessa cidade. Pode passar para o próximo. Eu quero mostrar, principalmente, esse é o teatro. Olha o teatro, irmãos. Estão vendo ali uma pessoa? Esse é o teatro, parte do teatro, que comportavam aquela quantidade enorme de gente que falamos há pouco. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Era uma cidade que tinha uma cultura estabelecida, um Deus estabelecido, mas mesmo no meio de tudo isso, Deus mudou o coração de muitas pessoas. E o que foi determinante para que Deus mudasse o coração de muitas pessoas? Jesus Cristo e o Evangelho dele. Eu quero concluir aqui, e eu quero orar agora com vocês. Na semana que vem quero dar continuidade a essa mensagem. Como vai o seu coração? Seu coração é um coração de fato, que tem olhos espirituais? Ou o seu coração é um coração apenas que vê essas coisas materiais, que não enxerga o reino de Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta. A palavra de Deus, ela te fascina? A palavra de Deus, ela te atrai? A palavra de Deus, ela é algo que te aproxima ou que te repele? Oh, querido, se ela te repele é porque o olho do teu coração ainda não foi aberto. Você até enxerga, você até lê, mas você só vai compreender o Evangelho de Jesus quando você disser para Deus: Deus, abre o meu coração, faz ele enxergar como foi Paulo, que as escamas caíram da vida dele, faz cair de mim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A oração, você é alguém que compreende a necessidade da oração? Você é alguém que, quando precisa de algo, vai a Deus em oração? Ou você é aquele que vai às pessoas, ou reclama? Eu quero te dizer que o seu coração ainda está cego, porque eu quero te dizer que há e existe um Deus, o único e soberano Deus, que quer ouvir a sua oração. E felizes são aqueles que buscam a Deus, clamam por Deus. Ó, querido, nessa semana eu estava lá no Ácias e eu conversava com uma amiga, a Kemi.
A Kemi é a esposa do Junji. Nós estávamos lá estamos participando de um torneio, e naquele torneio tinha um jogo bem distante. Ela falava, mas quanto está o placar? E eu disse assim para ela, olha, o primeiro foi 3-6 e o segundo está 5-1. E ela, mas se enxerga? Eu falei, olha, a Kemi, é um milagre de Deus, a minha visão. Porque aos 12 anos de idade eu comecei a ter dificuldade visual. Eu tinha dificuldade visual e comecei a usar um óculos de ponto 25, depois foi para ponto 50 e ficava oscilando nesses dois. É um óculos basicamente de descanso e de estudo. Toda vez que eu ia para a escola eu tinha que ir com ele, e toda vez que eu ia assistir ou TV, ou ler, ou estudar, eu tinha que fazê-lo. E assim foi durante a minha adolescência e juventude. Fui para o seminário. No seminário, o que mais se faz é ler. Aos 18 para 19 anos eu fui para o seminário teológico. E lá se lê muito, mas muito, como numa faculdade de advocacia, ou se não, de direito no caso, ou de psicologia. Se lê muito, mas se lê muito, o tempo todo lendo, lendo. E aí eu lia demais e as minhas vistas embaçavam. Depois de casado, eu vim para essa igreja e comecei a cuidar dessa igreja, e comecei a pastorear vocês, isso aos meus 23 anos de idade, me casei com 23 anos de idade. E o que aconteceu? Um dia eu me lembro como hoje, eu tinha feito um óculos novo, que nem o do Igor, bordas pretas de carbono, bonitão, né? Pastor colocava, a Nídia pirava, olhava assim para ela, e aí toda vez que eu vinha aqui na igreja, fazer uma leitura, óbvio, ele ia com óculos, tirava o óculos. Irmãos, depois de muitos meses, eu testemunhava para a Kemi. Notem, irmãos, eu estava lá, num dia de entretenimento, num dia de torneio, e ali Deus me deu um insight. Comecei a testemunhar a fé, um milagre, e falei, Kemi, eu fui agraciado por algo na minha vida, porque misteriosamente vai fazer quase 25 anos que eu não uso mais óculos, porque o Lucas tem 20 anos, 20 anos que eu não uso mais óculos, é a idade do Lucas, o Lucas nasceu, eu acho que ainda eu usava, foi por ali. Então o que acontece? Eu falei para ela, fazem muitos anos, e foi uma daquelas coisas na nossa vida que eu nem pedi, eu não pedi Deus cura da minha visão, eu temia, minha mãe usou sempre óculos, muitos graus, eu falava, isso eu herdei da minha mãe, eu herdei do meu pai, principalmente da minha mãe, e vou morrer com dificuldade visual. E enquanto eu estava ali, eu lembrei, comecei a testemunhar o quê? Os milagres que Deus faz na nossa vida. Vem cá, quando você tem uma oportunidade, você é sedento de proclamar o Evangelho de Jesus? Ou você tem timidez? Ou você se acovarda porque a pessoa é um erudito, é um diretor, é um ricão? Querido irmão, no dia que os olhos do seu coração forem abertos, você vai proclamar com autoridade e intrepidez a todos. E ali eu falava para ela e eu contei a história, porque aqui é a Emília, irmã do Felipe Riente. Um dia ela chegou para mim depois de muito tempo, e ela falou, pastor, cadê o seu óculos? Eu perdi o óculos, filhos, eu perdi, mas Deus curou minha visão e vocês nunca me viram de óculos. Por quê? Porque quando Deus faz um milagre, Ele faz o milagre inteiro. Essa foi uma daquelas graças de Deus emblemáticas que eu não explico, que eu não sei porquê, mas regrediu o meu problema visual. Mas eu sei de uma coisa, o que fez essa graça me atingir foi porque nós cremos num Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Querido irmão, você quando pedir para Deus, abra os olhos do meu coração, faça-me viver como era essa igreja dos Efésios, uma vida laboriosa, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que confronta as coisas erradas da sociedade, que vai na contramão. Descanse que os milagres de Deus alcançarão a tua vida. Mas para isso você precisa pedir, Deus, abra os olhos do meu coração, deixa eu te dizer aqui, está com dificuldade de perdoar alguém, então peça para que dessa noite Deus abra
o teu coração nessa área está com dificuldade de romper barreiras, peça: Deus, abre os olhos do meu coração, faça-me viver uma vida cristã genuína, porque eu tenho certeza que a iluminação de Deus vai nascer sobre você, e quando ela nasce sobre você, bênçãos de Deus repousam sobre a nossa vida. Amém, irmão? Eu não sei qual é a área da tua vida, qual é a tua necessidade. Semana que vem eu quero continuar falando, eu tenho algo da parte de Deus ao teu coração ainda mais, mas hoje eu queria dizer: peça para Deus, abre os olhos do meu coração, Senhor, me faça entender a tua palavra, me faça ver o teu reino, me faça te desejar sobre tudo. Ó querido irmão, Jesus tem o melhor para a tua vida, Ele morreu na cruz por você e por mim, e Ele sempre terá o melhor para todos nós. Amém?